A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, seja todos bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast com momento pedagógico. E hoje, queridos e amados professores, estamos iniciando mais um trimestre, né, com as bênçãos e as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, hoje, com a lição de pré-adolescente. E hoje com a nossa professora, a irmã Sheila. Seja bem-vinda, minha amada. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor a todos os professores e professoras da classe dos pré-adolescentes. Estamos aqui mais uma vez para juntas trazermos dicas pedagógicas que com certeza irão aprimorar a sua aula, professor, e a bênção de Deus estará sobre sua vida, com certeza, em nome de Jesus. Isso mesmo, querida. Hoje iniciando mais um trimestre recheado de conhecimento para ser compartilhado, né? Com você, querido professor que está aqui conosco, hoje com a lição de pré-adolescente de número 1, que tem por título O Surgimento da Igreja. Querido, maravilha, né? Iniciar uma nova revista em sua companhia neste novo trimestre nós estudaremos a eclesiologia, né, os estudos sobre a igreja. E é indispensável para a vida de nossos pré-adolescentes, né, que eles conheçam mais sobre a igreja, o seu papel, a importância, né, tendo em vista que são participante dela. E aí, querido professor, a partir desse estudo, os alunos, né, eles aprenderão como ocorreu a formação da igreja, sua existência, enquanto família espiritual, suas formas de culto e governo, né, e o seu destino final, quando Cristo, enfim, voltar para buscá-la. Glória a Deus por isso, querido professor, seja bem-vindo. Estamos animados, né, para mais um trimestre. E nós temos alguns objetivos, né? Como explicitar os principais propósitos de Deus ao fundar a igreja, demonstrar as diferenças entre igreja local e igreja universal, e explicar o início da igreja na chamada plenitude dos tempos. Nós vemos, querido professor, que, em primeiro lugar, é importante, né, destacar que a igreja não existe por conta própria, ela está edificada sobre o fundamento, né, dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal. Hoje, com a nossa querida professora Sheila, que vai contribuir, né, com as suas dicas pedagógicas. A paz do Senhor, irmã Rosimar, mais uma vez, a todos os nossos professores. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, agora, né? Já no segundo trimestre deste ano de 2025, trabalhando essa temática do surgimento da igreja. E como dica pedagógica, trazendo agora para os nossos professores, uma vez que a faixa etária é uma faixa etária pré-adolescentes, estudantes entre 11 e 12 anos que estão nessa faixa etária, são jovens curiosos, não são mais crianças, né? Já não estão mais naquela fase da infância, mas estão na fase da pré-adolescência, aí também não são ainda jovens nem adultos, estão nessa fase de transição e é um público bastante curioso, que gosta de investigar, que gosta de pesquisar, e é muito bom trabalhar com essa faixa etária. Então, como dica, eu trago que apresente o tema da lição, o tema central da lição, apresente o que é que vai ser estudado durante todo o trimestre, fale um pouco sobre a comentarista da lição, para que eles saibam que existe uma pessoa que escreveu a lição, que está trazendo essa ideia para ser trabalhada durante esse trimestre. E aí, é, converse com eles, pergunte a eles se eles têm alguma ideia de como foi que surgiu a igreja. Se você também interessar, professor, pergunte a eles se eles têm ideia de como foi que surgiu a congregação que eles frequentam.
aquela igreja, o setor que eles frequentam, a congregação, como surgiu, quem foi o primeiro pastor, quem foram as primeiras regentes do conjunto infantil ou do conjunto dos jovens, dos adolescentes. E aí vá estimulando neles essas curiosidades que são muito importantes para que eles venham se sentir estimulados a procurar descobrir um pouco sobre a história da igreja em que eles frequentam, né? Isso antes de iniciar a lição propriamente dita. E aí, após os primeiros passos da lição, aí nós já trazemos aqui uma atividade. E essa atividade seria que eles pudessem construir uma linha do tempo do surgimento da igreja. Como foi que a igreja surgiu? Deixando claro para eles, que tem na lição, que a igreja surgiu no coração de Deus. Então, Deus, ele foi a pessoa responsável por iniciar a igreja. E aí, a igreja vem surgindo a partir do momento do nascimento e do ministério de Cristo, né? E aí eles vão construindo essa linha do tempo, falando sobre o ministério de Jesus, e aí também peça para eles irem citando passagens bíblicas, colocando a referência dessas passagens bíblicas. Após o ministério de Jesus, veio a sua morte e a sua ressurreição, e aí começa o Pentecostes e o início da geração dos apóstolos, né? Por volta mais ou menos do ano 33 depois de Cristo, mais ou menos aí após a morte e a ressurreição de Jesus, vem a festa do Pentecostes, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e após vai surgindo as primeiras unidades cristãs, e seguido das viagens missionárias de Paulo, onde Paulo leva o evangelho para outros locais que não era apenas ali aquela região de Jerusalém, onde estava a parte dos judeus, a parte que voltada ao cristianismo, né? E fale sobre, peça para eles inserirem essas primeiras viagens de Paulo, e o Concílio de Jerusalém também, que dá ali uma organizada na ideia da igreja, e finalizando com a expansão do cristianismo pelo Império Romano. E aí esses pontos, né, são os pontos principais para a construção dessa linha do tempo. Ainda lá no Novo Testamento, ali por volta do livro de Atos, do livro de Romanos, de Coríntios, falando ali sobre essa construção, e a partir daí você vai trazer o conteúdo da lição, discorrendo sobre os tópicos que tem na lição, e com certeza os adolescentes, os pré-adolescentes, né? E estarão mais enriquecidos, conhecendo um pouco sobre a história do surgimento da igreja. E aí chegou até nós, aonde nós estamos. E a nossa igreja, ela não é apenas uma organização, né? Nós não somos apenas uma organização, nós também somos um organismo vivo. Um organismo vivo em que Cristo é o cabeça. E como cabeça, ele é quem está à frente de toda essa estrutura organizacional. Então, irmã Rosimar, queridos professores e professoras, essa é a nossa dica pedagógica para a lição de número 1 da classe dos pré-adolescentes. Maravilha, que dicas, né? Várias dicas aí maravilhosas que vai com certeza, professor, ajudar e contribuir com a sua aula, né? Nós estamos aqui apenas para contribuir mesmo, né? Com dicas pedagógicas. Nosso objetivo é favorecer o entendimento do assunto em destaque através de uma dinâmica, né, orientada e que contará com o envolvimento dos alunos, que será de grande importância. Mas, querido professor, nós temos aqui algumas dicas também, algumas bem parecidas. Nós temos aqui, é muito interessante iniciar sempre as aulas, né, com um questionamento, né, considerando aquilo que o nosso aluno traz de casa. E aí eu pensei, por que
por que não fazer uma tempestade de ideias, né? Que seria bem interessante. Essa tempestade de ideias você pode fazer também um mural, distribuir post-it, né? E pedir que os alunos preencham, né? Através e participe daquela tempestade de ideias, respondendo algumas perguntas que posteriormente você pode estar fazendo, querido professor, com as respostas dos alunos, um mural, né? Que pode ficar exposto na sala. E como sugestão, você pode, a irmã colocou aqui, irmã Sheila, eu acho de muita importância, apresentar a capa da lição, apresentar o assunto principal, quem é o comentarista da lição? Estou repetindo aqui, né, que a irmã já colocou, acho muito importante, professor, que é Ruth Tamires Pereira, né, a comentarista da lição de pré-adolescente. E quem é o fundador da igreja? Seria bem interessante. Qual o propósito de Deus em fundar a igreja? É interessante ser questionado essas perguntas, querido professor. E como todo pré-adolescente, né, ele gosta muito de desafio. Então, eu queria fazer um desafio. Você vai entrar na sala e dizer, olha, queridos alunos, hoje nós vamos fazer um desafio, né? E é interessante, professor, avisar previamente aos alunos que leve um aparelho de celular, né, para a aula nesse dia. É importante porque hoje, queridos, nós não podemos mais fugir das tecnologias que ela vem ajudar, contribuir para o aprendizado dos nossos alunos. Então, querido, você pode dividir a turma em 6 estudantes, né? Utilizando-se das metodologias ativas. Vamos utilizar, depois que os alunos estiverem todos ali reunidos, né? Vamos explicar a ele que nós vamos utilizar de um aplicativo chamado Canva, né? Como foi avisado previamente, eles já baixam ali aquele aplicativo, já traz tudo ok, prontinho. E como vai ser realizada essa atividade? Os alunos vão construir ali um mapa mental, né? Com o tema O que é igreja? Eles vão, entre eles, né, criar o conceito de igreja e elaborar ali naquele aplicativo Canva, né, o que é igreja, aquele mapa mental. E depois, logo em seguida, querido professor, eles vão expor aquele material, o que eles construíram, apresentar, explicando. E como nós sabemos que pré-adolescente gosta, né? Então, e por se tratar de um início de trimestre, vamos, né, para os nossos alunos. Querido professor, também como outra dica, vocês podem estar fazendo um crossário, né, com as dúvidas, né? Tem palavras ali como Pentecoste, denominação e outras mais que surgir, vocês podem estar fazendo e deixando exposto ali como cartaz na sala, e com certeza os alunos vão amar essa sugestão. Querida professora Sheila, muito obrigada por sua participação e contribuição. Está livre para fazer as suas considerações finais, minha amada. Amém, irmã Rosimar. Nós estamos felizes por esta oportunidade que o Senhor dá de trabalharmos para a sua obra, de produzirmos para o seu reino por meio desta atividade que são as dicas pedagógicas. Então, professor, professora, desejamos que o Senhor Deus lhe use na preparação da sua aula, que o seu espírito venha a preencher o coraçãozinho dos pré-adolescentes, que eles saiam da sua aula enriquecidos com a palavra de Deus, e aí eles possam chegar em casa, na escola, durante a semana, semeando o que eles aprenderam com você, semeando que eles conheceram um pouco sobre a história do surgimento da igreja, e aí possa, dessa forma, estimular o conhecimento pela palavra de Deus, na sua família, na sua escola, com os seus coleguinhas, os seus professores, e com certeza o nome do Senhor irá ser glorificado. Que bênção, glória a Deus. Muito obrigado, querido professor. Estamos aqui concluindo essas dicas pedagógicas para a lição de hoje, né? Somos gratos a Deus pelo privilégio de servir, ao pastor Martins e ao Denec geral pela confiança. Este canal abençoado, professor, é feito para você. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa aí o sino das notificações, curta, compartilha este vídeo, para que possamos, assim,
contribuir com outros professores também. Que Deus abençoe a todos.